o menino ainda vive em mim, o antropólogo vive em mim, o pai de santo vive em mim, e tudo isso formam este ser, né? Este ser que eu entrego para as pessoas. Então parece que a apropriação cultural é sobre um monte de gente preta e indígena proibindo gente branca de usar isso ou aquilo que faz parte da sua cultura. Quando na verdade é sobre entender que quando você vai lá, retira um elemento da nossa cultura e esvazia isso de significados, você está roubando algo da nossa cultura para transformá-lo em outra coisa, normalmente num produto com o qual você vai lucrar muito, né? Porque às vezes dá a impressão de que candomblé é uma máfia, né? Você é obrigado a entrar, não pode sair nunca mais e tem que levar a vida daquele jeito. E não é bem isso, né? As pessoas têm liberdade de ir e vir no terreiro. Olá, eu sou o Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevista com novidades toda quarta-feira aqui no YouTube. Uma entrevista por semana com uma personalidade nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo Rodney William Eugênio, pai Rodney de Oxóssi, babalorixá da Casa de Candomblé Ileobá Ketu Axé-Nilá, antropólogo, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e escritor. É um grande prazer recebê-lo. Sinta-se em casa, a sala é sua. Muito obrigado, prazer é todo meu. Muito feliz de poder compartilhar com você e com todas as pessoas que nos assistem um pouco da nossa tradição e da nossa cultura. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, Axé, tanto eu axé. quanto as pessoas que nos assistem. Eu sempre começo a entrevista pedindo para o convidado contar um pouco quem é essa pessoa antes da figura da qual a gente vai desenvolver o papo. Quem é, de onde veio, onde nasceu, família, enfim, situar um pouco esse ser humano que aqui está. E eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre mim. Antes de ser pai Rodney, eu sou o Rodney, um menino que nasceu na Casa Verde. Para quem não sabe, a Casa Verde é um bairro negro aqui de São Paulo, então eu gosto de pontuar que eu sou um menino da Casa Verde, um menino negro da Casa Verde, e esse bairro negro se formou em decorrência de um êxodo da população negra que, por conta da decadência do café, migrou da região noroeste de São Paulo para as margens do rio Tietê. E aí formaram-se alguns bairros, entre eles a Casa Verde de um lado e a Barra Funda de outro. Então era um bairro que começa com essa população muito pobre, evidentemente, e que faz ali nas pequenas chácaras, vai comprando ou vai ocupando alguns lotes e depois a gente vai construindo esse bairro cheio de referências negras também. Por isso que eu gosto de pontuar que onde eu nasci é um lugar de referências negras, como o samba, a capoeira, os terreiros de umbanda, os terreiros de candomblé. E eu vou crescendo no meio desse caldo todo e me torno essa pessoa que circula entre essas rodas. A roda de samba, a roda de capoeira e também ali nos terreiros de umbanda, de candomblé, que foi onde eu cresci e aprendi um pouco sobre a nossa cultura. E além disso, circula na academia, né? Porque você Circulo, é o mestre, é o disso, doutor, né? tem todo um percurso aí nessa... Eu digo que o menino foi para a universidade, né? Aquele menino preto, sambista, macumbeiro, foi para a universidade depois e levou essas referências, de certa forma, para a universidade. Por que eu gosto de dizer isso? A universidade é um espaço branco, um espaço extremamente conservador, preconceituoso. Eu fui para uma universidade católica, que embora seja uma universidade extremamente progressista, como a PUC, ainda assim a gente tinha que impor a nossa presença de alguma maneira. E foi fundamental para mim encontrar um grupo de estudos afro-brasileiros, que era um núcleo, né? Na verdade, o NEAFRO, era um núcleo de estudos afro-brasileiros dentro da Pontifícia Universidade Católica, com os meus mais velhos na universidade, os veteranos, que de alguma maneira abriram os caminhos, pisaram o chão para que eu pudesse caminhar ali com mais tranquilidade. Então foi fundamental encontrar dentro da universidade essas pessoas que foram referências para mim, que são até hoje professora Cássio, professora Lucilene e tantos outros que saíram daquela universidade, se tornaram professores e que hoje são minhas referências com aquilo que escrevem, com aquilo que dizem. Então eu sou esse menino que sai do bairro negro da Casa Verde, com as coisas pretas que eu levava dentro de mim e na memória do meu corpo, e a partir daquele espaço eu passo a desenvolver estudos a respeito de tudo aquilo que eu já praticava. Então eu digo que a minha memória, né, a minha história de vida, de certa maneira, é o meu dado mais importante de pesquisa, é a informação mais importante que eu trago para as minhas pesquisas. Com certeza. E eu, menino preto,
o menino negro da Casa Verde se tornou uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Pois é, quem diria? Quem diria? E além disso, integrante da Academia de Letras da América Latina, enfim, o menino negro da Casa Verde trilhou um percurso aí extremamente rico e empoderado, né? Eu diria que eu honrei o chão que os meus ancestrais bateram, os meus ancestrais e os meus antepassados bateram, e continuo batendo o chão para a geração que vai me suceder. Então eu tenho esse compromisso também de ser, antes de tudo, um bom exemplo, dentro da comunidade que eu lidero, mas também dentro daquilo que eu faço, dentro dos estudos que eu desenvolvo. E eu tive a felicidade de, por muitos anos, ser colunista da Carta Capital, e os textos que eu escrevia tinham um sucesso e uma projeção muito grande. Foram textos que falavam necessariamente do candomblé e do terreiro, mas principalmente de temas da sociedade a partir de uma visão do terreiro. Diálogos da Fé. Diálogos da Fé. Essa era a coluna na Carta Capital. E eu falava de temas contemporâneos, de questões contemporâneas, mas numa perspectiva de um babalorixá e antropólogo também. Eu digo que eu sou um pai de santo atravessado pelo antropólogo e um antropólogo atravessado pelo pai de santo. E a partir dessa perspectiva eu falava das questões e trazia também questões de dentro do terreiro para que a sociedade pudesse discutir. E isso fez com que os textos ganhassem uma projeção bastante grande, viralizaram, né, nos anos de 2018, que foi um ano de eleições, e aquela eleição muito tumultuada que a gente teve, o Brasil extremamente polarizado. Então os textos, que obviamente eu sou um homem progressista, e os textos que eu fazia contestavam um pouco tudo aquilo que a gente estava vivendo. E os textos ganharam uma projeção muito grande, inclusive internacional, e me levaram a ser indicado a esse prêmio, e eu fui para Nova York, na sede da ONU, para recebê-lo, e foi um momento muito feliz da minha vida que certamente encheu minha avó e minha mãe de orgulho. O menino preto da Casa Verde voando pelo mundo afora. Exatamente, faço e adoro voar pelo mundo, viu? Uma das coisas que eu mais gosto é viajar. Além disso, você também é consultor de diversidade de religiões, você também faz parte de bancas de avaliação de trabalhos. Como é que é essa... Das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito, né, de ser o babalorixá, mas eu também gosto muito de ser o antropólogo, de ser o escritor e de ser tudo isso ao mesmo tempo. Eu gosto de dizer que a gente não é fragmentado. Então eu não sou uma pessoa fragmentada, tudo isso sou eu. O menino ainda vive em mim, o antropólogo vive em mim, o pai de santo vive em mim, e tudo isso formam este ser, né? Este ser que eu entrego para as pessoas e que, de certa maneira, tem me projetado para o mundo. E, obviamente, a gente precisa pontuar que na nossa caminhada, muitas vezes a gente precisa escolher uma coisa ou outra. E eu fiz questão de dizer que as coisas podem se integrar, que elas podem dialogar. Que dá para escolher tudo. Que dá para escolher tudo. Exatamente. E é isso que eu gosto de mostrar. Plenamente. Na encruzilhada da nossa vida, a gente sempre tem a sensação, e isso é uma coisa muito ocidental, muito cristã, né? Ah, você escolhe isso ou você escolhe aquilo. Quando, na verdade, você pode escolher isso e aquilo. Exatamente. Então, nós navegamos com o pé em cada canoa, vamos nos equilibrando entre as muitas coisas que fazemos, e a gente mostra que isso dá certo. Isso é a arte de viver, né? A arte de viver é exatamente isso, né? É se equilibrar entre tantas coisas que a gente é. Exatamente. Então agora vamos entregar ao escritor, né? Você tem alguns livros escritos. Sim. Eu estou fazendo essa passada para poder depois a gente entrar especificamente na questão do candomblé, na questão da religião. Perfeito. Que é um aspecto que eu tenho grande admiração e que é um aspecto que eu acho que a gente tem que estar sempre falando dele para esclarecer as pessoas. Sem dúvida. Existe um mito, existe um preconceito com relação às religiões afro-brasileiras que a gente precisa todo dia estar batendo nelas para quebrar um pouco dessa Preciso e agradeço mais uma vez por esse espaço, pela oportunidade de falar a respeito disso. O escritor é isso. Vamos entregar o escritor. Ele é um pouco antropólogo, ele é um pouco pai de santo, e sendo antropólogo, eu escrevi o livro Apropriação Cultural, que não deixa de considerar que eu sou também pai de santo, uma vez que eu convido o Exu para que ele seja um narrador das minhas reflexões, né, o condutor, digamos assim, das minhas reflexões em torno desse tema que foi tão esvaziado nas redes, nas discussões de rede social, e que é um tema tão importante, que está diretamente imbricado com a questão do racismo, com a questão de uma estrutura desigual. E a gente precisa aprofundar essa questão da apropriação cultural para além daquilo que está frequentemente sendo falado nas redes, que é o pode ou não pode. Então parece que a apropriação cultural é sobre um monte de gente preta e indígena proibindo gente branca de usar isso ou aquilo que faz parte da sua cultura. Quando, na verdade, é sobre entender que quando você vai lá, retira um elemento da nossa cultura e esvazia isso de
significados, você está roubando algo da nossa cultura para transformá-lo em outra coisa. Normalmente num produto com o qual você vai lucrar muito, né? As pessoas brancas e a branquitude de uma maneira geral lucram muito com tudo que elas vão se apropriando, se apoderando dessas populações que foram minorizadas. Então o tema da apropriação cultural é um tema que eu só posso tratar a partir da perspectiva da violência. Porque a partir do momento que você vem para trocar comigo, mas não me deixa nada, você está me roubando. Então, obviamente que isso é uma violência. E eu quero dizer também que a violência simbólica inevitavelmente desemboca numa violência real. Então, quando a gente pensa que não dá em nada eu pegar um cocar indígena e usar como uma fantasia de carnaval, mas quando você desvaloriza um elemento que é tão importante para uma cultura e você diz que aquilo lá pode ser usado de qualquer forma, você está dizendo também que os corpos que usam aquele elemento são corpos que merecem morrer, são corpos que merecem sofrer a violência, que são corpos que merecem ser desvalorizados. Então é muito importante que a gente valorize os elementos culturais e acho que é muito importante também trazer a questão do manto tupinambá, que voltou recentemente para o Brasil, Sim. mas ainda assim não foi devolvido para o seu povo de origem. Exatamente. Ainda assim vai ser uma peça exposta no museu. E quando, na verdade, ele é um manto que tem todo um significado espiritual, religioso, tradicional para aquele povo e que merecia estar sob os cuidados daquele povo. Eu espero que a gente encontre um meio termo, né, entre o museu e a proteção dos povos que realmente conhecem o significado, para que aquilo seja preservado como um patrimônio nacional, mas que a gente não perca de vista, isso é importante, a origem dele. Exatamente. Quantos livros escritos? Até agora eu tenho 3 livros publicados e tenho mais 2 que estão no prelo. Um se chama A Flecha Certeira, que é uma compilação desses textos que eu escrevi para a Carta Capital, na coluna Diálogos da Fé, e o outro que está no prelo é A Felicidade é uma Obrigação Ancestral. Um livro em que eu falo de todos os orixás na perspectiva de um ser que nasce aqui na Terra e vai conhecendo as características desses orixás, tanto as características férteis, positivas, quanto as características desafiadoras, para que ele possa fazer boas escolhas ao longo da sua vida e alcançar a felicidade ao final. Bom, eu tenho aqui nas minhas anotações A Bênção dos Mais Velhos, Sim. que é de 2017. Foi o primeiro. Palavras de Axé, que é de 2018. Apropriação Cultural, que é de 2019. Perfeito. E agora temos mais 2 no prelo. No prelo. Exatamente. E previsão de bênção, lançamento? Ano que vem a gente vai ter grandes novidades Tá aí. certo. 2025 e aí vem vai com ter tudo. E aí vai ter aquela festa linda lá no terreiro. Sim, eu espero fazer uma Eu não festa consegui linda ir na de festa lançamento. do lançamento do Joaci. Não, o professor Não Joaci que é um consegui, querido, né? porque Aproveitar para mandar um beijo para ele. Eu estava com um probleminha de saúde e não conseguia. Mas não vai faltar oportunidade, você está convidadíssimo, Certamente, você e todo o seu público para estarem conosco. Certamente, até porque eu estou aqui com vontade de me oferecer para ir lá com isso. A casa já é sua. Eu sou oferecido. A casa já é sua. Atualmente, vamos só entrar um pouco agora na tua história como sacerdote do candomblé, né? Perfeito. Você é atualmente o líder da casa de candomblé Ileobá Quetu Axé Omnilá. Eu queria que você contasse um pouco como é que o candomblé entrou na tua vida. Eu sei que deve ter entrado desde o berço, mas eu digo no sentido de quando é que você passou a se dedicar com mais afinco, com mais profundidade e desenvolveu essa carreira de sacerdote. Hoje, interessante, né? Eu digo que a mentalidade e a maneira como nós, pessoas negras e pessoas de terreiro, refletimos a respeito das coisas, pensamos sobre as coisas, não é a mesma maneira que os ocidentais fazem. O nosso pensamento se organiza de uma maneira diferente, é um pensamento circular, ele é um espiral. Então a gente vai, volta, vai lá na frente, volta lá para trás, com muita tranquilidade. Hoje eu estava conversando com um rapaz do Rio Grande do Sul, falando, né, de uma questão muito importante para nós, que são as nossas divindades, entidades, de como alguns lugares nos violentam. E ele contava um pouco da experiência dele no kardecismo, né, um kardecismo bastante conservador e evangelizador, e eu lembrava das experiências de alguns amigos meus negros dentro da igreja evangélica. E a gente chegou à conclusão de que os nossos corpos negros não cabem em alguns lugares. Nossos corpos são corpos de uma natureza insurgente. São corpos que rebolam, são corpos que se movimentam, são corpos que gostam e reconhecem na sua memória o som de um tambor, né, o som de um balanço. E a gente balança conforme essa musicalidade que a gente traz dentro do corpo. Então, em alguns lugares, os nossos corpos não cabem. Especialmente onde existe uma moral restritiva, muito dura, muito conservadora, que obviamente por isso reproduz o racismo, não vão caber corpos negros. E eu tive a felicidade de ser uma criança
de Umbanda. Nasci de uma família negra, dentro de um bairro negro, com referenciais negros, o samba, a Umbanda, a capoeira, tudo ali, às vezes no mesmo lugar, no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço. Então isso foi uma referência fundamental. O candomblé não vem desde o berço, até porque o candomblé foi uma tradição inserida, introduzida em São Paulo. Então eu sou um preto de São Paulo, portanto eu conheci primeiramente a Umbanda, que é a religião, que era até então, a religião de matriz africana mais praticada, mais popular aqui em São Paulo. E eu fui de Umbanda por muito tempo, minha infância toda foi no terreiro de Umbanda, indo com as minhas tias, com a minha mãe, com o meu pai, e chegando em casa brincando de ser pai de santo. Brincando de Umbanda, brincando de receber os guias, de receber os caboclos. E a gente tinha um quintal bastante grande, com galinhas e patos. E as penas que caíam dos patos e das galinhas, eu ia colhendo no quintal. E ali eu já fazia o cocar do meu caboclo, eu pegava um pedaço de pau do tronco de uma mangueira e fazia de charuto. E ali a minha brincadeira era brincar de centro de Umbanda. No final da infância, início da adolescência, eu começo a me interessar pelo candomblé a partir dos estudos. Então, na escola, eu tinha acesso a uma aula de biblioteca. Nessa biblioteca tinha umas revistinhas da editora 3, não sei se ainda existe, que trazia a cultura brasileira, por estados, dividido por estado. E aí tinha o estado da Bahia e, obviamente, tinha o candomblé. E aí eu começava a olhar aquelas figuras, eu gostava de desenhar, e todo desenhista começa imitando o outro, né? Então a gente ia lá, tentava copiar os desenhos, e fui me interessando por aquelas histórias e fui buscando e descobri que bem perto de casa já tinha terreiro de candomblé. E aí comecei a fuçar, saber como é que era e fui conhecer. E, obviamente, que uma família de Umbanda naquela época tinha muita resistência com o candomblé, que era uma religião relativamente nova. Nos anos 80 estava se consolidando ainda em São Paulo. E havia muita resistência. E, obviamente, que eu tive que esperar completar os 18 anos de idade para ser iniciado no candomblé. Aí eu fui iniciado no candomblé e a partir daí minha vida passou a ser como a vida de um praticante de candomblé, porque eu digo praticante de candomblé porque eu não me considero uma pessoa convertida. Eu não deixei de acreditar na Umbanda, eu não deixei de alguma forma ter a Umbanda dentro de mim. Então eu digo que eu tenho uma dupla pertença. Eu continuo sendo de Umbanda, mas hoje eu pratico muito mais o candomblé. Então eu trago a minha fé, a minha devoção nas entidades de Umbanda, mas o candomblé faz parte da minha vida e tomou conta da minha vida de uma maneira muito maior, né? Muito maior do que eu às vezes até, porque eu passei a ser não só um sacerdote do candomblé, mas também um pesquisador do candomblé. E o candomblé passou a ser a fonte de estudo, a fonte de vida, a fonte de renda. E eu falo isso com muito orgulho, né? Porque é muito difícil você conseguir viver para uma religiosidade. Porque quando você vive para essa religião, você é sustentado, de certa maneira, pela comunidade, por aquilo que a comunidade recebe. E eu vivo muito bem com tudo isso, né? Com todas essas coisas me permitindo escrever sobre candomblé e receber direitos autorais a partir daquilo que eu pesquiso, que eu escrevo. Ter bolsa quando eu estou fazendo o meu doutorado ou um pós-doc, ter uma bolsa que também me permita complementar a minha renda. Então eu devo tudo ao candomblé. O candomblé é mais do que minha vida, ele é a minha referência de formação neste mundo, não só a formação enquanto um acadêmico, mas a formação enquanto pessoa. E eu adoro buscar esse conceito de pessoa, porque a pessoa é um complexo de relações culturais, sociais. Eu sou esse complexo de relações, mas todas elas inevitavelmente passam pelo terreiro, passam pelo candomblé. Essa junção da tua iniciação lá na Umbanda, depois com o candomblé e mantendo ainda esse trânsito tranquilo, me faz querer fazer uma pergunta. No terreiro você tem algumas atividades, alguns eventos que acontecem que sejam especificamente da Umbanda, tipo festa de Exu, gira de Pombagira, Acontece sim, você porque tem toda a razão. Terreiros Claro, que tem isso é uma coisa muito normal aqui em São Paulo. Eu falo no meu doutorado, eu falo a respeito disso, inclusive, né, de um candomblé paulista que tem em suas características essa como uma característica básica. O toque para Exu, o toque para Pombagira, o toque para Caboclo, mesmo nos candomblés mais tradicionais ou que descendem de uma matriz mais conservadora, mais ortodoxa, digamos assim,
ele mantém essa relação com as entidades da Umbanda. Então lá em casa também, essa relação com as entidades, com os Exus, com os caboclos, os boiadeiros, pombagiras que a gente traz da Umbanda, isso de alguma forma foi introduzido no candomblé paulista, isso faz parte da estrutura do candomblé paulista e eu ouso até dizer como pesquisador que o candomblé paulista não teria sobrevivido e não teria alcançado o sucesso que alcançou, sucesso que eu digo em termos de ter se consolidado e ter permanecido. Não teria alcançado isso sem a presença dessas entidades, sem a presença da Umbanda na sua estrutura. Então a Umbanda é para nós uma referência fundamental da maneira como a gente estrutura o nosso culto. O candomblé paulista tem uma característica diferente do candomblé da Bahia, diferente do candomblé do Rio de Janeiro. Então é importante que a gente assuma essas referências com orgulho. Então eu sou muito orgulhoso de ter na minha casa as festas dedicadas a Exu, a Seu Tranca-Ruas, a Maria Padilha e a todas as entidades que fazem parte da Umbanda, mas que, por força desse diálogo, foram também introduzidas no candomblé, assumiram, inclusive, essa é outra coisa que eu falo na minha tese, assumiram características, né, de orixá. Eu estava até conversando com o professor Fábio lá de Salvador, professor Fábio Lima, que me disse, olha, isso é uma coisa muito interessante, você falar da orixalização das entidades, porque as entidades passam a ter características muito próprias dos orixás aqui em São Paulo. E é muito interessante que a gente também leve para os candomblés de outros estados, de outras regiões, essa maneira como o candomblé vai se transformando, porque a religião é dinâmica. Então dizer que a religião não vai se adequando à realidade social na qual ela está inserida, é a gente achar que existem unicórnios, né? Todo contexto cultural vai afetar a tradição de um jeito ou de outro e vai transformá-la. Inevitavelmente, a tradição precisa, inclusive, se transformar para que ela continue sendo tradição. Bora fazer uma coisa? Sim. A gente tem um monte de gente, provavelmente, que vai assistir, a gente que está assistindo, que não tem a menor noção do que é isso, do que é candomblé, do que é umbanda. Então, eu queria te pedir para fazer uma pincelada sobre as entidades do candomblé, quais são os ritos básicos. Uma dúvida que eu sempre tenho, sempre pergunto quando tenho possibilidade, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem obrigação de fazer iniciação no candomblé? Por exemplo, eu vou frequentar um terreiro de candomblé porque eu acho bonito, porque eu gosto, porque eu tenho admiração. Eu sou obrigado a fazer iniciação ou eu posso ser um assistente? Sim, sim. Ótima sua pergunta. Eu vou tentar responder de maneira bem objetiva, mas eu sou prolixo. Então, se nas minhas respostas eu esquecer de falar alguma coisa, me lembre, tá? Por favor. Eu acho que é importante a gente demarcar essa diferença, né, entre candomblé e umbanda, embora sejam duas religiões que cultuem orixás, são duas religiões que estruturalmente são muito diferentes, mas elas podem dialogar. Assim como as igrejas evangélicas podem dialogar com a igreja católica, embora sejam ambas cristãs, não são iguais nem nos seus rituais, nem na maneira como acreditam nas coisas. Assim é com a Umbanda e com o Candomblé. O Candomblé, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, são religiões brasileiras. Mas o Candomblé tem uma característica importante. É uma religião que faz questão de se referir a uma matriz africana, a uma matriz afro. Essa matriz afro foi preservada nos terreiros de Candomblé como uma forma de resistência. Então, eu digo que o Candomblé é uma religião de resistência. Já a Umbanda é uma religião também afro-brasileira, que guarda elementos da cultura africana, mas que, de alguma maneira, tenta se perpetuar como a religião brasileira, talvez a religião brasileira por excelência, como diz a professora Maria Helena Vilas Boas Concone, a religião brasileira por excelência, porque nasce, inclusive, nasce não, nenhuma religião nasce, né? Nenhuma religião tem data de nascimento. Ela se organiza, do ponto de vista institucional, naqueles anos 20, em que a gente tinha toda uma questão da Semana de Arte Moderna, a questão da valorização da brasilidade, e a Umbanda é organizada mais ou menos para ser uma religião brasileira, para ser a religião brasileira por excelência, nesse momento, né, nesse momento histórico. Então ela vai valorizar os elementos da brasilidade, vai trazer o aspecto indígena como uma coisa muito importante na sua formação, vai trazer os elementos do kardecismo, vai trazer os elementos do catolicismo e vai também preservar ou trazer elementos da cultura afro. Só que tem uma linhagem da Umbanda que acaba indo para um lugar
que é um pouco perigoso. A gente também está falando de um período em que o racismo científico ele estava muito em voga, em que tinha toda uma questão de evolucionismo, em que se acreditava que aquelas pessoas que não se aproximassem do modelo evoluído europeu seriam pessoas menos dotadas de inteligência. Então, apagar os traços negros, apagar os traços africanos da Umbanda foi algo deliberado em certo momento. Hoje eu vejo um movimento diferente, hoje eu vejo um movimento de enegrecimento, digamos assim, enegrecimento da Umbanda. Então a gente tem uma Umbanda que está se tornando uma Umbanda mais africanizada, mais empretecida. E eu acho que a gente também vem de uma tendência de empretecer o pensamento com intelectuais negros que estão escrevendo e falando a respeito das suas coisas. Então a Umbanda também está seguindo esse movimento. E acho muito interessante, voltando à professora Maria Helena, que ela dizia que a Umbanda é um processo de sincretismo que não acaba. E, de fato, né, toda religião é isso, mas a Umbanda, ela assume isso como parte do seu ethos. E ela segue sendo essa religião que vai incluindo tudo que vai surgindo, tudo que, inclusive, é desprezado pela sociedade mais ampla, tudo aquilo que, de alguma maneira, é execrado dessa sociedade mais ampla, a Umbanda abraça. Por isso que a gente tem as gírias de baiano, que de alguma maneira, expressam a inclusão do elemento nordestino dentro da religião de matriz africana. Já o candomblé, ele preserva os mitos, ele preserva a ritualística, ele preserva os cânticos, os toques e uma série de outros elementos que vieram da África e que foram aqui reconstruídos, obviamente, a partir de uma memória coletiva. Então é uma religião que faz questão de manter esse contato com a tradição africana e manter e preservar não só a identidade negra dentro dos terreiros, mas também a possibilidade da resistência negra dentro dos terreiros. Eu digo que o terreiro é um espaço de revolução. Antes de tudo, ele foi formado para ser um quilombo. E todo quilombo foi formado para contestar o sistema e para lutar contra o sistema. Então o candomblé nasce a partir dessa perspectiva, de lutar contra o sistema para preservar aquilo que era mais importante para a sua identidade. Com relação a isso, a formação das famílias de santo é muito importante, porque a família negra, como todos nós sabemos, ela foi esfacelada no processo de escravização. Era um método, uma estratégia do sistema destruir completamente as famílias africanas. Só que essa família foi reconstruída do ponto de vista simbólico dentro dos terreiros. Por isso que no terreiro tem mãe de santo, pai de santo, irmão de santo, e essas pessoas estão, inclusive, submetidas à proibição do incesto, que é o que identifica a família. Então, a família de santo, ela é uma família simbólica e é uma família de fato, porque é um espaço onde as relações sexuais estão proibidas entre os membros. E é importante que a gente diga isso porque devolver ao africano que foi escravizado e aos afrodescendentes a noção de família foi algo fundamental para preservar suas vidas, né? Então, o povo negro não teria sobrevivido sem o candomblé, assim como não teria sobrevivido sem os quilombos e sem tantas outras formas de resistência que foram criadas aqui no Novo Mundo, aqui nas Américas. E a partir daí, a gente vem lutando sempre para manter isso muito bem preservado. O sincretismo foi essencial, faz parte do candomblé também, mas foi uma forma de escamotear os nossos elementos atrás daquela figuração, né, daquele cenário católico. Então foi muito importante para nós preservar isso. Qualquer pessoa pode sim fazer parte do candomblé e não necessariamente como iniciado. Eu digo que a iniciação no candomblé é um chamado. Então a partir do momento que a pessoa é chamada, é escolhida para renascer como um orixá, porque toda iniciação é morte, né? Então ela é escolhida para renascer como um orixá, ela pode fazer parte do candomblé. As outras pessoas podem fazer parte de várias formas. Pode ser um simpatizante, um frequentador que vai, assiste às festas, comunga dos valores e gosta de receber o axé, de receber a força dos orixás, mas que não tem nenhuma obrigação de ser iniciada. Inclusive, as pessoas que são chamadas também elas podem escolher não fazer parte, porque às vezes dá a impressão de que candomblé é uma máfia, né? Você é obrigado a entrar, não pode sair nunca mais e tem que levar a vida daquele jeito. E não é bem isso, né? As pessoas têm liberdade de ir e vir no terreiro, elas podem trocar de terreiro e trocam com muita frequência, mas a gente tem que considerar que quando o terreiro é introduzido na sociedade de consumo, ele também passa a ser visto como um espaço de serviço. Então as pessoas muitas vezes vão lá e acham que a iniciação no candomblé é um serviço que o pai de santo presta a ela. E vai lá e compra aquilo como um serviço e se ela não está satisfeita com o serviço que foi prestado, ela troca de casa. E como a gente sabe, a gente não troca de família. Então, na Bahia, isso é uma coisa que é muito conservada ainda, né? O pertencimento a uma casa, o pertencimento a uma família de axé é algo que é importante, inclusive, para legitimar
a construção de um sacerdote, para legitimar a construção de uma pessoa. Já em São Paulo, a gente muda um pouco essa perspectiva, porque o candomblé é inserido num contexto urbano, num contexto industrial, num primeiro momento, ele tem que se adequar ao tempo da fábrica, ao tempo da produção, ao tempo do serviço, e ele vira, por conta disso, também um objeto de desejo, uma mercadoria, digamos assim, ou um espaço de prestação de serviço, e como tal passa a ser consumido. Só que isso também faz com que as relações se esvaziem do verdadeiro significado da família. Eu fico com uma pergunta, porque assim, pode ser que possa falar alguma bobagem ou que eu esteja desinformado, mas eu tenho a impressão que, assim, como em todas as outras searas da vida, sempre existem profissionais sérios e profissionais não sérios, né? E aí eu fico com a mesma impressão que no candomblé também acontece a mesma coisa. Por que eu digo isso? Porque eu já tive a oportunidade de frequentar uma casa de candomblé, como curioso, como assistente, e ser imediatamente convocado a fazer uma iniciação. Me foi dito assim, você tem que fazer, você tem que ser iniciado, porque o Xum está pedindo, porque a sua... E eu disse, olha, eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu não me sinto chamado, é uma responsabilidade muito grande ser iniciado no candomblé. Fazer uma iniciação vai me exigir uma dedicação e um respeito a esse orixá que eu vou me tornar muito grande, que eu no momento não tenho condição de cumprir. E aí também nesse bojo veio envolvimentos assim, olha, o custo da iniciação é tal, assim, assim, assado. Então a pergunta quando eu perguntei se toda pessoa que frequenta o candomblé, ela é obrigatório fazer iniciação, é porque, por exemplo, no meu caso, na casa que eu frequentava, que já não frequento mais há algum tempo, eu era um abiã. Eu fiz bori, fiz alguns trabalhos, bori, ori, fiz algumas coisas e iniciei a construção de um vínculo com essa casa, que se desfez por conta de algumas questões duvidosas, digamos assim. Eu me senti um pouco pressionado, um pouco como se fosse um produto que estava sendo vendido, um produto que eu tinha que consumir. E eu não fui para lá para isso. Exatamente esse é o ponto. O meu interesse lá era em me encantar com as festas, participar das solenidades, fazer parte da roda quando possível, quando tivesse ali... como eu tinha feito o bori, então já podia participar de algumas cerimônias, etc e tal. Era essa a minha intenção. Perfeito. Entendeu? Você traz palavras importantíssimas para a gente refletir a respeito do que você está me dizendo. Primeiro, você diz, eu não senti o chamado. E o chamado é isso, ele precisa ser sentido pela pessoa que está sendo chamada. Se a pessoa que está sendo chamada não sente, e aí é muito importante que a gente perceba que nas sociedades formadas a partir dos critérios ocidentais, a lógica do sentir foi substituída pela lógica do pensar, né? A coisa cartesiana, penso, logo existo. E nas tradições africanas, nas tradições dos povos originários indígenas, por exemplo, o sentir é fundamental. O sentir é o que determina as escolhas, a condução das coisas, a condução dos próprios rituais, tudo isso é determinado pelo sentir. E é uma questão que a gente tem tentado recuperar, sobretudo no candomblé de São Paulo. A outra questão que você disse, não me sinto preparado para me tornar um orixá. E é justamente essa a prerrogativa da iniciação. Ela nos torna um orixá. E para isso, obviamente, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ser escolhido, a gente tem que aceitar essa escolha, sentir que essa escolha de fato é um chamado para nós, e a partir do momento que a gente faz isso, a gente está escolhendo morrer enquanto uma pessoa para renascer enquanto um orixá. Então, você se torna um orixá. Aí você traz uma palavra que também é muito interessante para a gente refletir. Profissional, o sacerdote enquanto um profissional. E eu brincava, em uma certa ocasião, dizendo que em São Paulo, o pai de santo é um profissional liberal como outro qualquer. Porque é assim que ele é visto. Ele é um profissional que vende um produto, e o produto é a religião, que está num mercado concorrendo com tantas outras religiões. Então é importante que a gente olhe o quanto a sociedade de consumo, o capitalismo, afeta as relações do terreiro e nos tira dessa lógica familiar, onde o sentir é mais importante do que o pensar. Então sair dessa lógica é a minha grande proposta, que é também uma proposta decolonial do entendimento das coisas. E a gente precisa começar a trazer isso para a nossa reflexão. Então eu acho que é fundamental sentir o chamado. E não sou eu, enquanto sacerdote, numa mesa de búzios, que vou dizer para você
que você tem que fazer a iniciação. É você que vai me dizer se sente esse chamado. E o jogo de búzios, o bom jogo de búzios, e eu digo que o meu jogo de búzios é um bom jogo de búzios, porque ele não vai dizer nada do que você já não saiba. O bom jogo de búzios é esse, que diz tudo que a gente já sabe e principalmente tudo que a gente já sente. Porque o jogo de búzios é, antes de tudo, uma confirmação. É muito fácil sentar diante de uma pessoa e fazer futurologia. Futurologia é o futuro, ninguém sabe, ninguém viu. O que eu disser sobre o futuro está dito. Sobretudo se eu disser coisas boas, quem não quer ouvir coisas boas? Nossa, você vai casar com um homem assim, você vai casar com uma mulher assada, você vai ter dinheiro, você vai viajar pelo mundo inteiro. Quem não quer ouvir essas coisas? Mas a vida não é esse conto de fadas. Eu fico tão contente de ouvir isso, porque assim, todas as vezes na minha vida que eu fui a um terreiro para jogar búzios, eu sempre fui com essa sensação. Eu quero confirmar o que eu já sinto. E eu sempre saí com a sensação de assim, mas me disseram o que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que eu vou ter que sentir. Não era isso que eu queria. Te cabe, você decide a sua vida. Eu queria confirmar assim, olha, eu sinto a presença da minha mãe Oxum 24 horas do meu lado. Confirma isso para mim, é ela mesmo, é isso. Percebe? Uma coisa o jogo de búzios é confirmação, porque ele não é uma arte adivinhatória. Eu não posso adivinhar nada. Se eu pudesse adivinhar, eu já tinha adivinhado os números da Mega Sena, eu estava viajando pelo mundo, saindo de um cruzeiro, emendando no outro. Não é sobre adivinhação, é uma arte divinatória. Ifá não adivinha, Ifá sabe. Ifá sabe, o jogo de búzios sabe. Então é muito importante que a gente tenha essa premissa, né, de dizer para a pessoa o que ela precisa ouvir. E o que ela precisa ouvir é muitas vezes o que ela já sabe e não quer enxergar, o que ela já sabe e quer confirmar. É dizer isso. Então o meu jogo de búzios não precisa dizer novidade para ninguém, não é sobre isso. E a pessoa sai muito mais identificada com a religiosidade quando ela faz um jogo de búzios assim. Porque ela consegue se achar, ela consegue se ver, ela consegue se identificar. Então essa preocupação é uma preocupação que eu tenho também de transformar. Eu vou inclusive oferecer muito em breve uma imersão sobre os odus para falar sobre isso, né? Que trabalhar os odus é trabalhar aquilo que a gente já tem como referência a partir da história do orixá. O orixá viveu uma história que nos serve de referência para a gente saber o que pode acontecer na nossa vida. O que significa ser um homem de Oxum? O que significa ser um homem de Oxóssi? Como é que eu posso usar o odu desses orixás para entender quem eu sou e para entender como eu posso fazer boas escolhas na minha vida. Como tudo isso, como todo esse conhecimento me ajuda a fazer minhas boas escolhas. Eu não quero saber se alguém vai adivinhar o meu futuro. Eu quero que a pessoa me diga como eu posso fazer boas escolhas para ter um futuro mais digno, para ter um futuro melhor, um futuro mais feliz, mais próspero, com amor, com saúde. Então, por exemplo, eu sou de um odu que diz o seguinte: olha, você tem uma propensão a desenvolver problemas de saúde que fazem parte do seu histórico familiar. Previna-se. Então eu já tenho uma indicação do que eu devo fazer para não correr esse risco, para não correr o risco de no futuro desenvolver. E é um tipo de conselho que é muito importante quando você tem uma família toda diabética. Então quando um babalorixá me diz, olha, cuidado que você tem uma tendência de desenvolver problemas que fazem parte do seu histórico familiar. Isso aí já me abre uma preocupação que vai, com certeza, me possibilitar uma vida com mais qualidade. Então é sobre isso que o jogo de búzios tem que atuar. Então o sacerdote, ele precisa assumir a intuição como um saber. Para começar, a minha e a dos outros. Uma pessoa que vem jogar búzios comigo, ela vem antes de tudo para me ensinar. Ela não vem para aprender comigo. Ela vem para me ensinar mais sobre os odus, mais sobre a vida, mais sobre o ser humano, mais sobre as possibilidades. Então eu preciso também estar aberto para ouvir, né? Porque às vezes a gente está tão afoito em dizer, né, coisas e não está preocupado em ouvir a pessoa, que muitas vezes vai lá para desabafar. E muitas vezes eu digo uma frase para a pessoa e o resto é ela. Porque o que ela precisava era daquela frase para desencadear tudo aquilo que ela precisava botar para fora, tudo aquilo que ela precisava expurgar. Bom, nós falamos agora há pouco, nos comentários, nós falamos de Oxum, nós falamos de Oxóssi. Vamos falar um pouco mais, quais são as entidades? Enfim, a gente não vai conseguir falar todos, porque é um elenco imenso. Exatamente. Né? Mas as mais populares, as mais conhecidas, que as pessoas mais ouvem falar. Então, eu gosto de chamar as divindades do candomblé como os deuses que estão muito próximos de nós, né? Os deuses humanos, né? Aqueles que viveram as nossas paixões, as nossas angústias, os nossos prazeres, as nossas dores. E a começar por Exu, que é o mais humano dos orixás. Exu, que está mais pertinho da gente. Que está mais perto da gente, que está convivendo com a gente no dia a dia, inclusive que está dentro da gente. Dentro da gente. Quem não tem o Exu dentro de si nem sabe que está vivo. Então assumir o Exu que está dentro da gente é viver plenamente a vida.
com todos os desafios que a vida nos traz. Então Exu é esse orixá da comunicação, é o orixá que traz a nossa ligação com o sagrado, o nosso elo com o sagrado, é o nosso elo com as outras pessoas. Exu é vínculo, Exu é possibilidade, Exu é caminho. Então Exu é o orixá mais humano, e dizer que Exu é o mais humano não quer dizer só que ele seja um orixá humanizado, né? Que ele seja mais parecido com o ser humano, mas ele é também o mais bondoso, o mais generoso, o mais compreensivo. Né? Depois de Exu vem Ogum, que é o orixá da guerra, da luta, mostrando para nós que a luta do dia a dia é uma luta importante para que a gente possa conquistar tudo aquilo que a gente quer. Nós viemos de um povo que foi escravizado e a primeira luta que a gente teve que travar nesse mundo foi pela liberdade. Né? Então, no Novo Mundo, a luta do povo negro foi pela liberdade, portanto, o Ogum estava do nosso lado, nos ajudando a vencer e a sobreviver a mais de 300 anos de escravização. Oxóssi, o grande caçador que trouxe estratégias para o nosso povo. Aí vem o Baluaê, o orixá da cura, o orixá que controla as doenças e que pode, por isso, proporcionar a cura. Vem Oxumaré, que é o arco-íris, né, o orixá da diversidade. Ossan, o orixá das folhas. Nanã, que é a deusa da justiça e a mais velha, aquela que representa a avó na nossa família. Oxum, a deusa do amor, da fertilidade, mas eu gosto sempre de dizer que Oxum não é fútil, né? Porque a gente sempre fala de beleza, de vaidade, é uma mulher fútil. Pelo contrário, Oxum é a mais inteligente de todas as mulheres e Oxum é aquela que, com um espelho na mão, ela vence uma guerra. O espelho é uma arma na mão de Oxum. E aí vem Obá, né? O orixá da paixão, do ciúme, o orixá que mostra o quanto os sentimentos levados ao extremo podem prejudicar a nossa vida. Euá, que é a deusa da beleza, a deusa dos mistérios, inclusive o mistério do renascimento depois da morte. A gente tem Logum Edé, que é o santo menino que velho respeita, inclusive que vai ser tema do carnaval desse ano lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. A gente tem Inhansã, a deusa dos ventos, das tempestades. Eu digo que é o arquétipo que agrada a todo mundo, né? A mulher guerreira, a mulher que chega e conquista Empoderada. tudo. Empoderada. Então essa é Inhansã. Nós temos também Xangô, o orixá da justiça, né? O orixá da justiça, o grande rei, aquele que administra o poder, o diplomata. Nós temos Iemanjá, que é a deusa do mar, a grande mãe, o seio que sustenta a humanidade. Oxalá, o Batalá, que é Oxalufã, o velho, a sabedoria, a experiência de vida, e Oxaguian, o novo, que é a continuidade, ou seja, aquele que vem nos mostrar que a nossa luta continua, aquele que vem nos mostrar que a nossa luta não tem fim e que viver é lutar. Viver é lutar. E a gente tem Ibeje também, que são os orixás gêmeos, muito sincretizados com Cosme e Damião, e a gente está perto agora de festejar os herês, as crianças. E Iroko, que é o orixá da árvore encantada, do tempo e da ancestralidade. E aí vai, Orumilá e muitos outros. Ifá, que é o próprio oráculo, Orumilá, que foi o criador dos oráculos. Odudua, que é um herói da nossa ancestralidade, aquele que criou a terra. E assim vai. Uma infinidade de orixás também, que são orixás que se fundem num complexo, num orixá mais complexo. Então Xangô tem Airá, tem Aganju, tem várias qualidades que se fundem nesse orixá, assim como Oxóssi, tem Irinlé, tem Iboalamo, tem vários orixás caçadores, várias divindades caçadoras que se fundem nesse mesmo orixá. Okearô! Olha, depois de todo essa repassada, essa coisa toda, eu só tenho a agradecer a tua presença. Foi um prazer imenso a gente poder conversar sobre isso. Candomblé é um assunto que me encanta, eu gostaria muito de estudar mais, de saber mais, de conhecer mais. Então, Rodney, muito obrigado, com todo respeito, Pai Rodney. Axé. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda não deve ser fácil. E eu fico muito não é fácil feliz. Não ser antropólogo, ser pai de santo e querer escrever de vez em quando. Exatamente. Eu fico muito feliz de você ter conseguido ter um tempo para vir aqui conversar comigo e com as pessoas que estão nos assistindo. Foi, antes de tudo, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado. Muito obrigado por irradiar essa luz tão linda e brilhante do ouro de Oxum para todos nós, nos iluminando e fazendo com que a gente tenha a possibilidade de escolher os melhores caminhos. Axé para todos vocês que estão nos assistindo e muito axé para você por me receber e por me dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha religião. Para nós. Axé, axé. Força e saúde para nós, axé. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios, com novidades toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Vem com a gente toda quarta-feira, às 19 horas.
Vem com a gente!